Pela sua audiência, você já sabe que fala comigo através do 99121-0893. São 6h14. Para você que está chegando agora, põe de novo as imagens para mim desse caso aí. Eu estou recebendo o advogado Renan de Quintal aqui, que é especialista em direito de família, para a gente entender um pouquinho, não esse caso especificamente aí, do seu Dalvo, da família dele, infelizmente onde um viciado em drogas, sobre o efeito alucinógeno do entorpecente, acabou hoje machucando a mãe, teria esfaqueado o pai na véspera. Mas para a gente entender o que tantas famílias, doutor, que sofrem com esse mal, com o mal das drogas, o que é que elas podem fazer para a internação da pessoa que, infelizmente, não consegue mais se controlar. Porque tem gente que até fala, ah, não, eu não quero mais usar droga. Mas parece que tem horas que a pessoa já não está dominando mais o próprio desejo. Vamos lá, hoje, se a pessoa não quiser ser internada, filho do seu Dalvo, maior de idade, não, eu não quero ser internado. O pai e a mãe, mesmo que ele tenha mais de 18, mais de 21 anos, eles podem fazer essa internação? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Juliano, telespectadores, é um prazer estar aqui, Juliano. E sim, a legislação, a preocupação com a saúde não é uma preocupação só da família, é da própria legislação, da própria Constituição. Então, a legislação prevê, sim, 3 tipos de internação. A primeira delas é a voluntária, que, como você falou, às vezes o paciente fala, não, eu sei que eu tenho esse problema e quero ser internado. Mas e para casos como aqui, como a gente está acompanhando? Ele não quer, o filho falou que não quer, o pai já internou uma vez, como é que isso é feito? Aí nós temos 2 modalidades, a internação involuntária e a internação compulsória. Vamos lá, involuntário, o que é a internação involuntária? A primeira, a involuntária é quando, no caso aqui dessa família, os familiares, um parente consanguíneo, diante dessa situação clara de violência, de que ele já perdeu a capacidade de entender o que ele está fazendo, ou seja, a questão psiquiátrica dele já está superada, pode pedir para uma clínica, não precisa ser judicial, diretamente a uma clínica para que seja feita uma internação. O médico vai fazer, é necessário um laudo médico, essa análise psiquiátrica não é feita por nós, é por um médico, e sim, estando verificado que ele precisa da internação, mesmo sem o consentimento, é possível, basta que um familiar peça para que seja feito. Doutor Renan, o senhor falou aí, me desculpa, pode parecer óbvio, mas o senhor falou de parentes consanguíneos, a gente está falando de um filho adotivo. Perfeito. Obviamente que, como eles têm a guarda definitiva, como eles têm a adoção, é o mesmo trâmite de um pai e mãe biológicos. Perfeito. Pai e mãe e outros parentes, inclusive. Uma madrinha, terceiro. A legislação fala terceiro. Muitas vezes terceiro parece que pode ser qualquer pessoa. Não, é alguém que tenha um convívio, que conheça. Então, essas pessoas também podem procurar uma clínica para fazer essa internação. E a terceira modalidade é a compulsória, que é muito mais conhecida, né? As pessoas falam muito da internação compulsória, que é aquela que, se a família não fizer nada e alguém perceber uma situação como essa, pode procurar Ministério Público, Defensoria Pública, e eles agem mediante uma decisão judicial para que seja feita uma internação. Vamos imaginar, então, por exemplo, um morador de rua, alguém que frequentemente usa drogas, dá trabalho para a vizinhança. Exatamente. Nesse caso, alguém ali, um comerciante, alguém que se sinta incomodado. E, por exemplo, em muitas cidades, como por exemplo São Paulo, existem organizações que fazem essa análise e depois pedem judicialmente a internação daquelas pessoas mediante uma determinação judicial. É a internação compulsória. Em 2009, houve uma alteração legislativa, inclusive, permitindo a involuntária, mas a compulsória para casos de droga, existe uma política nacional de drogas em que o tratamento está previsto e a compulsória, mediante essa decisão judicial pelo Ministério Público, por uma defensoria ou até mesmo por um órgão especializado no assunto, é possível se fazer independente da vontade da família. Eu estava lendo outro dia, doutor, que não me recordo em que cidade brasileira, a Defensoria Pública conseguiu uma decisão judicial obrigando o município a pagar a internação porque ele não dispunha de uma clínica pública. E essa é uma realidade que existe em praticamente todo o país. Sim, infelizmente. A gente está acostumado a ver liminares que são concedidas para um medicamento específico, para a compra de algo que alguém precise para um tratamento médico. Isso pode acontecer, ou seja, não tem clínica. O seu Dalvo, a família dele, eles podem entrar na justiça e pedir que o poder público pague uma clínica? Com certeza, Juliano. Primeiro, como eu falei no começo, a saúde é um direito de todos, previsto em Constituição Federal. Diante disso, uma família, numa situação dessa, que não tem condições de bancar, podem procurar um advogado, a própria Defensoria Pública, e conseguir, mediante uma decisão judicial, que o município, o Estado,
custeie essa clínica para que tenha o filho, sobrinho ou algum parente que ele peça tratado. Isso é um direito de todos e que, claro, demonstrado em capacidade financeira, né? Aqueles que têm capacidade financeira talvez não consigam a decisão, mas um caso assim de pessoas com uma situação financeira mais complicada, totalmente possível conseguir uma decisão judicial para que seja custeado pelo Estado. É comum ou não, doutor? Muito comum. Na mesma linha de medicamentos, tá? Demonstrada a necessidade médica, o laudo médico comprovando a necessidade e a pessoa demonstrando a sua hipossuficiência financeira... Não pode pagar? Não pode pagar, o Estado não pode simplesmente ignorar essa situação e falar assim, ah, não, porque nós pagamos impostos, temos essas dificuldades todas justamente para esse tipo de situação. Por que eu estou tentando esclarecer isso, doutor Renan? Porque é uma situação difícil até para a família. Sim. Porque, obviamente, que nenhum pai, nenhuma mãe quer viver distante do filho. Mas a gente está numa realidade, como no caso do seu Dalvo e de tantas outras, onde o filho, ele passa a ser uma ameaça para a família. Porque o filho vai lá, começa a vender coisas da casa, aí o filho passa a agredir a mãe, passa a agredir o pai. A gente está falando de uma realidade onde, infelizmente, alguém que é amado passa a ser ameaça. Então, a situação do pai e da mãe também é difícil, né? É muito difícil. Inclusive, é por isso que existe a compulsória, para que quando a família, às vezes, até por uma falta de informação... A família lava as mãos. Exatamente, o Estado venha agir, porque ele não é um perigo só para os pais e as mães. É um perigo também para a própria vizinhança ou até mesmo terceiros. Por isso que a compulsória existe, para que seja tomada uma atitude independente da família. A involuntária, sim, a família tem que agir. Quando a família não age, o Estado não pode lavar as mãos como a família às vezes faz. O Estado deve agir, é um dever do Estado. Então, ele age através da internação compulsória, através daí das clínicas que existem, né? Umas particulares, outras não, mas é possível ser feito. Então, neste caso aqui, inclusive, aproveitando aqui o caso, Juliano, a internação compulsória, ela, inclusive, é uma medida cautelar para que, quando agora ele for responder criminalmente, ele já fique internado. O juiz pode decretar já agora uma decisão cautelar determinando a sua internação compulsória se tiver um laudo médico comprovando a sua necessidade. Doutor Renan, eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Eu brinquei com ele quando eu encontrei ele aqui. Falei, ó, convite grego para uma sexta-feira, né? A gente estava agora, vou até abrir para o senhor aqui, algo que eu estava conversando agora com o nosso Marcos Iab, que é responsável pelo conteúdo do Grupo RIC, e ele estava me falando assim, Juliano, a gente precisa ter especialistas em alguns assuntos para consultar no balanço, para consultar no Cidade em algumas situações. Então já fica o convite que a gente vai falar com o Fábio aqui, para que a gente possa ter o senhor aqui mais vezes, porque quando a gente fala de direito de família, isso é direito de família, sim, sim. Quando a gente fala de pensão, de tanta coisa, isso mexe com a vida de muita gente. Muito obrigado pela participação. E eu acho que é difícil encontrar algum advogado que tenha o conhecimento, como o senhor demonstrou, mas que consiga falar numa linguagem simples, que as pessoas entendam. Isso pra gente é muito importante. Juliano. O convite já está feito, tá? Muito obrigado, é um prazer estar aqui esclarecendo a sociedade. Direito de família, muitas vezes, é o nosso dia a dia, porque todos nós nascemos numa família, temos um laço afetivo. Fico aqui à disposição para quando precisar estar aqui novamente. Obrigado mais uma vez, doutor. Eu que agradeço, Juliano. Obrigado, Fábio. Tá aí, gente, é isso. Ninguém sabe tudo nessa vida. E a gente conta com especialistas, com gente para nos ajudar. E a gente vai cada vez mais fazer isso. Daqui a pouquinho você vai ver a reportagem que mostra que, a partir de agora,